O salão do Conselho da Matilha cheirava em resina queimada e couro velho. Tochas de ferro seguravam chamas contra as paredes de pedra cinzenta. Elas projetavam longas sombras sobre os estandartes das 5 matilhas que pendiam do teto abobadado. Tecidos bordados exibiam lobos em posições de domínio, cada um em cores diferentes, cada um representando séculos de sangue e hierarquia. Ruby conhecia aqueles símbolos desde a infância. Sua mãe os desenhara na terra com um galho quando ela era muito jovem para ler. Ela pronunciava os nomes em voz baixa, como se fossem palavras sagradas demais para serem ditas em voz alta. Esta noite não era para ela. Era o que Ruby dissera a si mesma, enquanto Senna a apertava na fita no final de sua longa trança dourada. Ela a amarrou com os dentes e exalou com satisfação. Perfeito, dissera Senna, recuando para avaliar o resultado com os olhos semicerrados. Você parece uma nobre. Quase. Quase. Ruby repetira sem sorrir. Senna era sua companheira desde os 7 anos de idade. As duas dividiam uma cama estreita nos alojamentos ômega da vila de Ashford. Senna tinha cabelos escuros e uma boca que raramente ficava quieta. E ela passara quase 1 hora insistindo para que Ruby usasse o novo manto cinza em vez do velho e desbotado manto marrom. Você está entrando no grande salão do conselho, não em um estábulo, ela dissera. Use o manto como se pertencesse àquele lugar. Ruby usou o manto cinza, mas pertencer àquele lugar era outra história. Ela não fora convidada para o Conselho da Matilha como representante de nada. Ela fora convocada, uma palavra diferente, com um peso diferente, pelo mensageiro da Matilha do Cume da Alvorada. Ele trouxera um rolo de pergaminho com o selo de cera vermelho escuro do Lord Cedric e uma única linha escrita dentro. Sua presença é requisitada no salão do conselho na noite da lua da reunião. Você servirá como intérprete de registros antigos. Intérprete de registros antigos. Era assim que chamavam Ruby quando queriam usar o fato de que ela sabia ler. Algo raro entre os ômegas de Ashford. Assim, não precisavam reconhecer que ela era mais do que uma serva com uma caligrafia elegante. Cedric também prometera outras coisas nos últimos 2 anos. Ele prometera que a linhagem dela seria registrada na Casa de Registros da Matilha do Cume da Alvorada, que ela receberia um título menor de afiliação, que sua posição seria formalizada antes da próxima lua da reunião. Ele prometera essas coisas em voz baixa, quando ninguém estava ouvindo. Nos corredores da Casa do Cume da Alvorada, onde Ruby trabalhava como escriba. E ela acreditara nele, porque Cedric tinha olhos verdes gentis, e uma voz que soava como a própria razão. Ela fora uma tola. Ela descobriu isso no momento em que atravessou as portas duplas de carvalho do grande salão e viu Cedric de pé ao lado da mesa central. Sua mão repousava no ombro de sua velha Varn, a filha do Sr. de Varnac. Cabelos ruivos, um vestido de veludo cor de vinho e um sorriso que sabia exatamente o seu valor. Cedric não a viu entrar. Ou ele a viu e escolheu não reagir, o que era pior. Ruby parou no meio do salão. Ao seu redor, nobres de 5 matilhas conversavam em grupos. Seguravam taças de vinho tinto e usavam mantos bordados e cintos de couro trabalhado. Guardas postados ao longo das paredes olhavam para a frente, sem expressão. Servos se moviam pela multidão com bandejas. Por um momento, ninguém prestou atenção nela. Uma jovem de manto cinza, parada no centro do salão, segurando um rolo de pergaminho que ninguém ainda havia pedido. Então Cedric virou a cabeça. Seus olhos verdes encontraram os dela por um único segundo. E nesse segundo Ruby viu toda essa verdade. Não havia surpresa em seu rosto. Havia cálculo. Ele sabia que ela viria. Ele enviara o mensageiro sabendo que ela viria. E ele planejara que ela chegasse e visse exatamente isso. Ele atravessou o salão em direção a ela. Ruby não recuou. Ruby, disse ele com uma voz baixa o suficiente para parecer particular, mas alta o suficiente para que os mais próximos pudessem ouvir, se quisessem. Fico feliz que tenha chegado. Você pode deixar os pergaminhos com o escriba Aldis, ali no canto. Ele cuidará das traduções esta noite. Ela olhou para ele. Depois olhou para o escriba Aldis, um homem de 50 anos. Um homem que ela mesma treinara por 3 meses. Porque ele não conseguia decifrar o dialeto antigo dos registros da fronteira. Eu entendo, disse ela. Eu também desejo dizer, ele baixou ainda mais a voz, que as circunstâncias mudaram. A aliança com a família Von exige certas formalidades,
Certas, ele limpou a garganta. Escolhas. Você entende? Eu entendo, disse Ruby novamente. Cedric pareceu um pouco desconfortável com a falta de reação dela. Ele esperava lágrimas, talvez, ou raiva, ou súplicas. Ruby sentia todas essas coisas se movendo dentro dela, como água fervendo sob uma tampa. Mas a tampa era firme, e ela aprendera desde cedo que ômegas que choram em público pagam por isso, de maneiras que levam anos para cicatrizar. Você pode ficar para o banquete se desejar, ele ofereceu, como se estivesse fazendo uma gentileza. Não será necessário, respondeu Ruby. Ela fez uma leve reverência, virou-se e começou a andar em direção às portas. Os pergaminhos ainda estavam debaixo do braço dela. Ninguém os pedira de volta, e ela não os ofereceu. Eram o trabalho dela, seu único trabalho. O salão era longo. Cada passo parecia mais longo que o anterior. Mas ela manteve o queixo erguido e os ombros retos. E se as lágrimas pressionavam seus olhos, teriam que esperar pelo frio lá fora. Foi quando a voz cortou o ar do salão como uma lâmina. Segurem as portas. Não foi um grito. Era o tipo de voz que não precisa gritar, porque o mundo há muito tempo aprendera a obedecê-la. Baixa, absolutamente calma e carregando o peso de alguém que nunca na vida precisou repetir uma ordem. Ruby parou. O salão inteiro parou. Ela se virou lentamente. No topo da escadaria de pedra que levava ao nível superior do salão, o nível reservado para os de mais alta patente, estava uma mulher. Alta, com cabelos brancos como a neve, presos em um coque severo. Vestes negras com bordados de prata nas mangas. E olhos que tinham a cor exata de uma tempestade antes de desabar. Ela desceu os degraus com a facilidade de quem é dona do próprio tempo. A cada passo, os nobres ao seu redor abriam espaço. Não por cortesia, mas por algo mais antigo e instintivo do que a cortesia. Ruby não precisava de apresentação para saber quem era aquela mulher. Lady Seraphine, mãe do rei Alpha Tristan, do reino de Varnhold. A mulher que governara como regente por 6 anos após a morte do rei anterior, antes de seu filho atingir a maioridade. A mulher de quem se dizia que nenhum alfa ousava levantar a voz em sua presença. Nem mesmo os membros mais velhos do conselho. Ninguém dissera a Ruby que Lady Seraphine estaria presente no conselho esta noite. A mulher desceu os últimos degraus e caminhou diretamente pelo salão silencioso. Direto em direção a Ruby. Ruby ficou onde estava. Não havia para onde ir, e correr seria pior do que enfrentar o que quer que estivesse vindo. Lady Seraphine parou a menos de 2 passos de distância. Seus olhos cinza tempestade moveram-se lentamente para baixo, avaliando o manto cinza, a trança dourada, os pergaminhos sob o braço. Depois, voltaram ao rosto de Ruby com uma expressão que não era nem crueldade nem bondade, mas algo mais cirúrgico do que ambos. Você é a escriba de Cedric, disse Lady Seraphine. Não foi uma pergunta. Eu era, respondeu Ruby antes que pudesse pensar melhor. Algo passou pelos olhos de Lady Seraphine. Não foi surpresa. Seu nome? Ruby, minha senhora, de Ashford. Ashford, repetiu a mulher, e havia um peso estranho naquela palavra. Como se ela a reconhecesse de um lugar que Ruby não podia sequer imaginar. De qual clã? De nenhum, minha senhora. Sou uma ômega não afiliada. O silêncio que se seguiu foi de um tipo diferente do silêncio anterior. Este tinha mais tensão. Ruby podia sentir o olhar de todos no salão como uma pressão física contra sua pele. Mas ela não desviou o olhar dos olhos de Lady Seraphine, porque desviar o olhar significava mostrar a garganta. E ela prometera a si mesma anos atrás que nunca mais mostraria a garganta a ninguém. Lady Seraphine abriu a boca para falar e então aconteceu. Ruby nunca soube de onde veio a palavra. Ela não planejara dizê-la. Mal sabia que a carregava. Ela a lera em um dos pergaminhos antigos semanas atrás. Um fragmento de texto em dialeto protolobo que ela transcrevera com mãos cuidadosas, sem entender completamente seu significado. Apenas sabendo que era muito antigo e muito sério. A palavra ficara em sua memória do jeito que certas coisas ficam. Sem convite, sem propósito aparente. Mas quando Lady Seraphine abriu a boca, algo na postura da mulher, algo na maneira como ela preparava o que claramente seria uma dispensa, um desdém, mais uma rejeição em uma noite já cheia delas, fez a palavra subir pela garganta de Ruby como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Vericol!
disse Ruby. O silêncio que se seguiu não era silêncio. Era a ausência completa de som, como se o próprio ar dentro do salão tivesse esquecido como se mover. Lady Seraphine ficou completamente imóvel. E então, pela primeira vez em uma noite cheia de humilhações e rejeições, Ruby viu algo que não esperava ver em nenhum rosto naquele salão. Ela viu medo. O medo no rosto de Lady Seraphine durou exatamente 3 segundos. Depois desapareceu, substituído por algo que Ruby achou muito mais difícil de ler. Uma quietude controlada. O tipo de quietude usada por pessoas que passaram décadas dominando a arte de não revelar nada. Mas aqueles 3 segundos foram reais. Ruby os vira. E pela onda de inquietação que se espalhou pelos nobres mais próximos, como o vento no trigo, ela entendeu que não era a única. Lady Seraphine respirou fundo e lentamente. Onde? Ela disse. E sua voz baixara para algo quase particular, quase cuidadoso. Você aprendeu essa palavra? Ruby olhou para o pergaminho ainda debaixo do braço. Dos registros da fronteira do Cume da Alvorada, volume 7 dos Arquivos Territoriais de Ashford. O texto foi escrito em dialeto proto-lobo e a palavra apareceu em uma passagem descrevendo os direitos de... Eu não perguntei qual passagem. Lady Seraphine disse em voz baixa. Eu perguntei onde você ela aprendeu. Eu acabei de lhe dizer, minha senhora. Você a leu de uma página de pergaminho, disse a mulher lentamente, como se confirmasse algo para si mesma. E não para Ruby. E você a pronunciou corretamente. Não foi dito como algo notável, mas a maneira como Lady Seraphine disse fez Ruby entender que era de fato profundamente notável, porque vários nobres próximos se moveram em seus lugares, e os 2 guardas que ladeavam a escadaria principal trocaram um olhar que claramente pensaram que ninguém notou. Ruby se endireitou um pouco. Sempre tive um bom ouvido para dialetos antigos, minha senhora. Eu os transcrevo com a maior precisão que consigo. Lady Seraphine olhou para ela por um longo momento. Então ela fez algo que ninguém no salão parecia esperar, muito menos Ruby. Ela se afastou e estendeu uma mão em direção à escadaria. Venha, disse ela. Há algo que desejo lhe mostrar. O salão não explodiu em ruído. Era treinado demais para isso, mas a qualidade do silêncio mudou de atônito para incerto. O tipo de silêncio que prende a respiração porque ainda não sabe o que está testemunhando. Ruby não se moveu imediatamente. Todo instinto razoável que ela possuía lhe dizia que seguir a mãe do rei Alfa por uma escadaria de pedra, no meio do conselho da reunião, não era uma decisão sábia para uma ômega não afiliada de Ashford. Mas havia um segundo instinto, mais antigo, mais silencioso. O tipo que ela aprendera a desconfiar, porque raramente levava a algum lugar confortável, e quase sempre levava em algum lugar verdadeiro. Esse instinto lhe dizia que ela já havia cruzado qualquer limiar que fosse cruzar, no momento em que pronunciara aquela palavra em voz alta. Ela seguiu Lady Seraphine escada acima. O nível superior do salão do conselho era uma galeria que se estendia por todo o comprimento da sala, ladeada por balaustradas de madeira esculpida e iluminada por candelabros de ferro. Mas Lady Seraphine não parou na galeria. Ela guiou Ruby por uma porta estreita na extremidade, para um corredor de pedra lisa e depois para uma pequena antecâmara. Cheirava a madeira velha, cera de vela e algo mais. Algo que os instintos de Ruby catalogaram antes de sua mente. Um cheiro de resina de pinho e ferro frio específico e inconfundível. O cheiro de um lobo de alta patente. De altíssima patente. Ruby diminuiu o passo um pouco. Já havia 2 homens na antecâmara. O primeiro estava perto da janela, encostado na parede de pedra com os braços cruzados. Tinha uma expressão de leve divertimento que sugeria que ele achava a maioria das coisas no mundo divertidas, de uma forma que ele não se dava ao trabalho de explicar. Ele era magro, de cabelos escuros, com uma cicatriz cortando a sobrancelha de esquerda, e um manto verde escuro jogado descuidadamente sobre um ombro. Ele olhou para Ruby com curiosidade aberta, do jeito que alguém olha para um quebra-cabeça que acabou de decidir achar interessante. Bem, ele disse para ninguém em particular. Isso não estava na agenda para esta noite. Ralph, disse Lady Seraphine sem olhar para ele. Fique quieto. Ralph pressionou os lábios e ficou quieto, embora seus olhos permanecessem fixos em Ruby, com interesse indisfarçado. O segundo homem estava perto da parede oposta, ao lado de uma mesa coberta de mapas enrolados e livros encadernados. Ele não estava encostado.
Ele não estava sentado. Ele estava simplesmente de pé. E a quietude disso era diferente da compostura treinada de Lady Seraphine. Era natural, do jeito que uma montanha é quieta, sem esforço ou intenção. Ele era muito alto, com longos cabelos negros trançados em tranças apertadas que caíam além de seus ombros. E usava uma armadura de couro preto com tiras cruzadas sobre o peito e braçadeiras de couro escuro nos antebraços. Havia uma leve cicatriz perto do canto do olho esquerdo. Ruby só notou porque estava olhando com atenção, do jeito que sempre olhava para textos antigos, procurando a marca que lhe dizia o que algo realmente era. Seus olhos eram da cor de águas profundas no inverno. Azuis, mas não brilhantes, o tipo de azul que existe muito abaixo da superfície. Ele estava olhando para ela, não do jeito que os nobres no salão abaixo olharam para ela, com avaliação, desdém ou curiosidade ociosa. Ele estava olhando para ela do jeito que ela o olhara um momento atrás, com cuidado e com essa atenção específica de alguém que já sabia que o que estava vendo importava, e estava tentando descobrir exatamente por quê. Ruby o reconheceu da mesma forma que reconhecera Lady Seraphine. Não havia outro homem nos 5 reinos que pudesse estar em uma sala e fazer o ar ao seu redor parecer um pouco mais sério simplesmente por estar presente nela. Rei Alpha Tristan de Varnhold. Ruby fez a única coisa apropriada, que foi fazer uma reverência profunda e imediata. Seus olhos foram para o chão, os pergaminhos quase escorregando de debaixo do braço. Meu rei, disse ela. Levante-se, disse Lady Seraphine antes que Tristan pudesse falar. Ruby rose. Ela manteve o olhar cuidadosamente no nível da clavícula dele, do jeito que fora ensinada que era apropriado ao se dirigir à realeza. Tristan não disse nada por um momento. Ela podia sentir a atenção dele sobre ela como se sente o calor de um fogo. Não dolorosamente, mas com uma certeza que não podia ser ignorada. Você falou uma palavra lá embaixo, disse Lady Seraphine, acomodando-se em uma cadeira perto do candelabro, com a facilidade de alguém que retorna à sua própria casa. Vericol, você sabe o que significa? Não precisamente, minha senhora, Ruby disse honestamente. A passagem em que a encontrei estava parcialmente danificada. O texto ao redor descrevia uma declaração formal de... Eu acreditava que era uma declaração de posição ancestral, ou talvez de direito de sangue, mas o significado completo não era claro. O significado completo, disse Lady Seraphine, é consideravelmente mais específico do que direito de sangue. Então eu ficaria grata por ser corrigida. Algo mudou na sala. Ruby não sabia o que era, apenas que tinha a ver com sua última resposta, e que tanto Ralph perto da janela quanto Lady Seraphine perto do candelabro reagiram a ela, de maneiras pequenas demais para a maioria das pessoas perceber. Tristan finalmente falou. Sua voz era baixa e sem pressa, com a qualidade particular de alguém que escolhe as palavras como um artesão escolhe ferramentas, deliberadamente e sem desperdício. Varacol, ele disse, é uma palavra da primeira língua das matilhas de lobos. Ela antecede todos os registros escritos em Varnhold em pelo menos 4 séculos. Significa ela aproximadamente, eu reconheço o sangue que foi prometido. É falada, ele fez uma pausa, apenas por aqueles que carregam a linhagem dos clãs fundadores. Não pode ser aprendida, não pode ser imitada. Quando é falada por alguém que não carrega esse sangue, soa errada. Oca. Ruby processou isso com cuidado. E quando eu disse não soou oca, disse Lady Seraphine em voz baixa. As chamas das velas ficaram imóveis. As paredes de pedra não ofereceram nada. Ruby ficou no meio da antecâmara com pergaminhos velhos debaixo do braço e um manto cinza que Senna insistira. E entendeu da maneira particular que se entendem as coisas que vão mudar tudo. Que esta noite não terminaria como ela imaginara quando cruzou as portas de carvalho do salão do conselho. Minha mãe, disse Tristan, não ouve essa palavra falada corretamente há 31 anos. Ruby olhou para Lady Seraphine. A mulher a observava com aqueles olhos cinza tempestade. E o medo que aparecera por 3 segundos no salão abaixo não desaparecera afinal. Ainda estava lá, só que mudara de forma. Não era mais o medo de algo perigoso. Era o medo de algo perdido, subitamente encontrado. 31 anos, Ruby disse lentamente. E então, porque o número puxara algo no fundo de sua mente,
como um fio que ela não sabia que estava solto. É exatamente a minha idade. O silêncio que a respondeu foi a coisa mais alta que ela já ouvira. Ralph se afastou da parede perto da janela. Ele não estava mais sorrindo. E Tristan, que não se movera uma única vez desde que ela entrara na sala, finalmente se moveu. Um passo à frente, nada mais. Mas o peso disso foi suficiente para fazer o ar na antecâmara parecer totalmente diferente. Sente-se, ele disse a Ruby, e sua voz não mudara de tom, mas algo por baixo dela mudara. Isso vai levar algum tempo. Havia uma única cadeira de madeira perto da mesa, coberta de mapas. Ruby sentou-se nela do jeito que se sentava na maioria das situações que a assustavam, com as costas retas e as mãos cruzadas sobre os pergaminhos em seu colo, apresentando a aparência de compostura, enquanto tudo por baixo trabalhava muito para permanecer no lugar. O candelabro lançava uma luz quente sobre as paredes de pedra da antecâmara. E do lado de fora da janela estreita, a noite se aprofundara no azul escuro particular que precedia o nascer da lua cheia. Lady Seraphine permaneceu em sua cadeira perto das velas. Ralph se acomodara na beirada da mesa, ganhando um breve olhar de desaprovação de Tristan, que ele escolheu ignorar. E agora observava Ruby com a atenção focada de alguém que acabou de decidir que uma situação é significativamente mais interessante do que qualquer outra coisa que ele pudesse estar fazendo. O próprio Tristan estava de costas para a janela, com os braços ao lado do corpo, a luz da lua começando a contornar seu ombro à medida que a noite avançava. Eu lhe direi o que sei, disse Lady Seraphine, e você me dirá o que se lembra. Veremos onde os dois relatos se encontram. Ruby assentiu uma vez. Há 32 anos, Lady Seraphine começou. Meu marido, o rei Aldrich de Varnhold, firmou um tratado com o clã de Ashenvale. Você não encontrará esse nome em nenhum registro atual das 5 matilhas porque Ashenvale não existe mais como um clã formal. Foi dissolvido. Ela fez uma pausa. Ou melhor, foi destruído. A palavra pairou sobre a sala como cinzas. Ashenvale, Ruby disse com cuidado. Era um dos clãs fundadores. Os olhos de Lady Seraphine se aguçaram. Você sabe sobre ele. Eu li sobre ele uma vez em um fragmento. Apareceu ao lado da palavra que falei esta noite, na mesma passagem danificada. Presumi que o clã simplesmente desaparecera com o tempo, como clãs menores às vezes fazem. Não desapareceu, disse Lady Seraphine. Foi eliminado sistematicamente ao longo de 4 anos por uma coalizão de 3 clãs rivais que temiam o que Ashenville carregava. O que ele carregava? A linhagem mais antiga nos territórios de lobos conhecidos, disse Tristan da janela. Sua voz era neutra. Do jeito que águas profundas são neutras. O alfa fundador de Ashenville estava presente no primeiro acordo de paz há quase 6 séculos. O sangue deles carregava habilidades que não apareciam em nenhum outro clã por gerações. Os outros clãs chamavam isso de mito, mas mitos têm um jeito de deixar as pessoas com medo, e pessoas com medo tomam decisões ruins. O alfa de Ashenvale, na época da destruição, Lady Seraphine continuou, tinha uma filha. Ela tinha 23 anos. Quando ficou claro que o clã não sobreviveria ao cerco, ela foi retirada de Ashenvale por 2 dos guerreiros mais velhos do clã e escondida. O tratado que meu marido assinou deveria garantir a segurança dela. Ela foi trazida para nossa proteção sob um nome falso e estabelecida em uma vila longe de qualquer território de matilha, onde seu cheiro não seria reconhecido. As mãos de Ruby ficaram muito imóveis sobre os pergaminhos. Essa vila, ela disse, e sua própria voz adquirira uma qualidade que ela não reconhecia totalmente. Era Ashford? Lady Seraphine não respondeu imediatamente. Ela olhou para Ruby com aqueles olhos cor de tempestade por um longo momento e então disse, sim. As chamas das velas se moveram, embora não houvesse vento. Minha mãe, Ruby disse lentamente, se chamava Ara. Ela morreu quando eu tinha 9 anos. Ela nunca falou de nenhum clã. Ela me disse que meu pai era um mercador viajante que não ficara. Ela me disse que éramos não afiliados porque seus próprios pais haviam sido não afiliados antes dela. E não havia registro que valesse a pena reivindicar. Ela lhe disse o que a manteria mais segura, disse Lady Seraphine, não sem gentileza. Uma criança que não sabe de nada não pode revelar nada, mesmo sob pressão. Havia pressão. Houve investigações, disse Tristan. Nos anos seguintes à queda de Ashenvale,
Os clãs responsáveis por sua destruição enviaram batedores para as vilas externas. Eles estavam procurando por sobreviventes, especificamente pela filha do Alpha. Minha avó, Ruby disse. Sua avó, confirmou Lady Seraphine, que morreu em Ashford, quando você tinha aproximadamente 3 anos, de acordo com nossos registros. Ela vivera sob o nome de uma mulher de ervas comum. Ninguém a encontrou. Uma pausa. E quando ela morreu, a proteção de sua linhagem passou inteiramente para sua filha, para sua mãe, que já havia partido 2 anos antes de sabermos disso. Ruby exalou lentamente. Vocês estavam vigiando Ashford. Mantivemos uma vigilância discreta sobre ela por muitos anos, disse Lady Seraphine. Quando sua mãe morreu, acreditamos que a linhagem havia terminado com ela. Você era uma criança. Não havia registro de uma filha, nenhuma certidão de nascimento registrada com qualquer autoridade de matilha. Sua mãe fora meticulosa. Ela era, Ruby disse em voz baixa. Sua mãe fora meticulosa em muitas coisas. Em manter a lenha empilhada com precisão. Em ensinar Ruby a ler textos que a maioria das crianças ômega nunca tocava. Em dizer certas palavras em voz alta na escuridão de sua pequena casa quando pensava que Ruby estava dormindo. Palavras que Ruby guardara sem entender. Do jeito que uma criança guarda tudo o que parece importante antes de ter a linguagem para explicar por quê. Palavras como Varexel, ela lhe ensinou a língua antiga sem lhe dizer o que era, disse Ralph, que estivera estranhamente quieto por vários minutos. Ele disse isso sem acusação, com algo mais próximo de uma admiração cuidadosa. Ela me ensinou sons, disse Ruby. Ela chamava de um jogo. Dizia que certas palavras antigas tinham uma música que valia a pena aprender, mesmo que o significado estivesse perdido. Eu pensei que ela simplesmente amava coisas antigas. Ela colecionava fragmentos de textos antigos. Pagava por eles com trabalho quando não tinha moedas. Ela estava preservando o que podia, disse Lady Seraphine. Ela estava me preservando, corrigiu Ruby. E a verdade disso chegou com um peso que pressionou o fundo de sua garganta. De uma forma que não tinha nada a ver com as humilhações anteriores da noite. Isso era mais antigo e mais profundo, e totalmente diferente. Ela passou a vida inteira garantindo que eu sobreviveria, sem nunca me dizer para o que eu estava sobrevivendo. A sala manteve esse pensamento em silêncio por um momento. Então Tristan se afastou da janela. Ele foi até a mesa, parando na extremidade oposta de onde Ralph estava sentado, e olhou para os mapas enrolados com a expressão de alguém que esteve trabalhando na logística de um problema. E chegou à parte que exige uma decisão. Os clãs que destruíram Ashenville, Ruby disse, porque sua mente começara a se mover na direção que sempre se movia quando ela estava trabalhando em textos antigos, para a frente em direção à implicação que ela ainda não nomeara. Eles ainda estão ativos? 2 dos 3 estão, disse Tristan. Ele não ergueu o olhar dos mapas. O terceiro desmoronou sob seus próprios conflitos internos há 40 anos. Os 2 restantes ocupam assentos no conselho da reunião. Eles estão representados no salão abaixo desta sala neste exato momento. Ruby olhou para o chão sob seus pés. O que significa, ela disse com cuidado, que minha presença aqui esta noite, falando aquela palavra na frente de testemunhas em um salão cheio de nobres de matilha. Foi o pior momento possível, disse Ralph, ou o melhor momento possível, dependendo inteiramente do que decidirmos fazer nas próximas horas. O que vocês decidirem, disse Ruby, olhando entre os 3. Este é o meu sangue e a minha história, e passei 31 anos sem saber de nada disso, o que significa que tenho voz no que quer que venha a seguir. Outro silêncio. Este era diferente de todos os outros. Tinha uma qualidade de avaliação, como se a própria sala a estivesse avaliando. Lady Seraphine sorriu. Não foi um sorriso grande, mas alcançou seus olhos cinza tempestade. E foi a primeira expressão completamente desprotegida que Ruby vira em seu rosto desde o salão abaixo. Sim, disse Lady Seraphine simplesmente. Você tem. Tristan finalmente ergueu o olhar dos mapas. Seus olhos azul inverno encontraram os de Ruby do outro lado da mesa e se mantiveram ali, firmes e diretos, com a mesma atenção cuidadosa que ele lhe dera desde que ela entrara nesta sala. A questão, ele disse, não é se você tem voz. A questão é se você está disposta a usá-la. Porque uma vez que a linhagem de Ashen Valley for formalmente declarada perante o Conselho,
Não haverá um caminho tranquilo depois. Os clãs abaixo saberão o que não conseguiram terminar. E não ignorarão isso. Ruby pensou nos olhos verdes de Cedric, cheios de cálculo. Ela pensou no escriba Aldis, a quem ela treinara, sentado em seu lugar lá embaixo com seu trabalho em mãos. Ela pensou na voz de sua mãe no escuro, dizendo palavras antigas como música, garantindo que algo sobrevivesse. Ela pensou na palavra que subira em sua garganta sem permissão, como se estivesse simplesmente esperando o momento certo para ser dita. Eu estive quieta a minha vida inteira, disse Ruby. Minha mãe esteve quieta a vida inteira. A mãe dela esteve quieta até que o clã ao seu redor foi destruído por algo que carregava em seu sangue. Ela pousou os pergaminhos cuidadosamente na beira da mesa. Eu cansei de ficar quieta, disse ela. Do lado de fora da janela estreita, a lua cheia subira acima da linha das árvores, inundando as paredes de pedra do salão do conselho de Varnhold com luz prateada. Abaixo, o conselho da reunião continuava, sem saber o que estava sendo decidido acima de sua cabeça. E na antecâmara, algo que estivera enterrado por 31 anos, respirou fundo pela primeira vez. O plano tomou forma do jeito que bons planos sempre tomam. Não com grandes declarações, mas com decisões silenciosas e precisas, tomadas por pessoas que entendiam exatamente o que estava em jogo. Tristan espalhou 3 dos mapas sobre a mesa e prendeu seus cantos com castiçais de ferro, e pela hora seguinte ele falou de maneira medida e sem pressa, que Ruby estava começando a reconhecer como simplesmente o jeito que ele pensava, sem excesso, sem performance, cada palavra carregando exatamente o peso que ele pretendia que carregasse, e nada mais. Ralph contribuía com ideias em rajadas rápidas, ocasionalmente recebendo um olhar impassível de Tristan quando as ideias se desviavam para o desnecessariamente complicado. E Lady Sarafine sentou-se em sua cadeira perto das velas e ouviu tudo, com a qualidade particular de atenção que Ruby associava a pessoas que já viram como a maioria das histórias termina, e estão verificando a atual em busca de padrões familiares. Ruby ouviu tudo e disse muito pouco, porque estava fazendo o que sempre fizera com textos novos, lendo a forma das coisas antes de se comprometer com uma interpretação. O que ela entendeu quando a lua subiu mais alto e o barulho do salão abaixo se acalmou para o registro mais silencioso de um banquete em suas horas finais, foi isto. Declarar formalmente a sobrevivência da linhagem de Ashenvale perante o conselho da reunião exigia testemunhas de patente suficiente. Uma declaração falada na língua antiga. E a apresentação de prova de que o sangue era genuíno. Os 2 primeiros podiam ser arranjados. O terceiro era a dificuldade. Existe uma pedra de sangue, disse Lady Sarafine quando chegaram a este ponto. Era um dos 3 artefatos pertencentes ao clã fundador de Ashenvale. Quando é segurada por alguém de verdadeiro sangue de Ashenvale, ela responde. Não há como falsificar a resposta. Todo ancião de matilha naquele salão abaixo sabe disso, porque as pedras de sangue foram testemunhadas e documentadas no primeiro acordo de paz. Onde ela está? Disse Ruby. Lady Sarafine olhou para ela firmemente. Está sob a guarda de Varnhold há 31 anos. Meu marido a recebeu do último alfa de Ashenvale na noite em que o tratado foi assinado, como um gesto de confiança. Vocês a têm guardado, Ruby disse lentamente, desde antes de eu nascer. Guardando-a, disse Lady Sarafine, e esperando. Não sabíamos pelo que estávamos esperando, apenas que a linhagem não havia terminado porque a pedra nunca escurecera. Ruby absorveu isso. Em algum lugar no fundo de sua mente, uma longa cadeia de pequenas coisas estava se conectando. O jeito como sua mãe às vezes parava nas janelas e olhava para o sul sem motivo que Ruby pudesse nomear. O jeito como ela mantinha um pequeno pedaço de pedra cinza na prateleira acima do fogo, liso e sem nada de especial. Que Ruby nunca pensara em questionar por que crianças não questionam as características permanentes de seu mundo. O jeito como aquela pedra desaparecera da prateleira na manhã seguinte à morte de sua mãe. E Ruby presumira, com a praticidade direta de uma criança de 9 anos diante de uma dor grande demais para suportar, que alguém a levara na desordem geral dos dias que se seguiram. Minha mãe tinha uma também, disse Ruby. Lady Sarafine ficou muito imóvel. Havia 3, disse Ralph da mesa, sua voz pela primeira vez totalmente desprovida de sua leveza habitual. Se sua mãe carregava uma, então há uma terceira, disse Tristan,
Que os clãs que destruíram Ashenvale têm procurado. Ruby terminou. Ela pressionou os dedos contra a beirada da mesa. Por 31 anos. O fogo no candelabro pareceu se contrair por um momento, como se a sala tivesse respirado fundo. Isso muda a sequência, disse Tristan, olhando para Ralph. Muda consideravelmente. Ralph concordou, e ele parecia muito sóbrio agora. Ruby se levantou. Então não devemos esperar até que eles a encontrem primeiro. Se a declaração for feita esta noite, antes que o conselho se disperse, com sua pedra de sangue como prova e quaisquer testemunhas de patente que vocês possam reunir na próxima hora. Os clãs abaixo não podem agir contra mim dentro destas paredes sem violar o próprio acordo. Todos os três olharam para ela. Você disse que leu o acordo, disse Ralph com cuidado. Volume 4 dos Arquivos Territoriais de Ashford, disse Ruby. As proteções concedidas a linhagens declaradas sob o acordo de paz são vinculativas para todos os clãs signatários. Qualquer ação tomada contra um herdeiro formalmente declarado dentro dos limites de um conselho de reunião constitui uma violação do acordo e priva o clã ofensor de seu assento no conselho. Ralph virou-se para Tristan com uma expressão que estava entre impressionada e profundamente divertida. Eu gosto dela. Tristan não respondeu a isso. Ele estava olhando para Ruby com aqueles olhos azul inverno, e a atenção cuidadosa que ela notara desde o início mudara para algo mais específico. Não mais quente, exatamente, mas mais presente. Do jeito que um fogo se torna mais presente quando você adiciona lenha a ele sem aumentar seu ruído. Você leu o volume 4 dos Arquivos Territoriais de Ashford, ele disse. Eu li todos os 12 volumes, disse Ruby. Eu tive um tempo considerável, e a casa de registros do Lord Cedric tinha uma extensa coleção que ninguém mais estava usando. Algo se moveu no canto da boca de Tristan. Não era bem um sorriso, mas era adjacente a um. Ralph, ele disse sem desviar o olhar de Ruby. Desça e encontre o Lord Aludren da matilha de Westmore e a anciã Svá da delegação de Greymount. Diga a eles que o rei solicita sua presença como testemunhas de uma declaração formal. Não lhes diga mais nada. E se eles fizerem perguntas, diga a eles que o rei solicita sua presença. Tristan repetiu em um tom que encerrou a conversa. Ralph foi. Lady Seraphine se levantou de sua cadeira e foi até um baú de madeira esculpida no canto da antecâmara que Ruby não notara antes. Ela o abriu com uma chave que usava em uma corrente fina sob suas vestes, e de dentro levantou um objeto envolto em pano, do tamanho aproximado de um punho fechado. Ela o levou para a mesa e o pousou, e então o desembrulhou com as mãos cuidadosas de alguém manuseando algo que guardou em confiança por muito tempo. A pedra era cinza escura, lisa e totalmente comum na aparência. Até que Lady Seraphine se afastou dela. Então, muito lentamente, algo sob sua superfície começou a se mover. Uma luz profunda e vermelho brasa, pulsando com um ritmo que não tinha nada a ver com as velas ao redor. E tudo a ver com a presença da mulher parada a 1 metro de distância dela. Ruby olhou para ela. Vá em frente, disse Lady Seraphine em voz baixa. Ruby estendeu a mão e pegou a pedra de sangue. A luz não apenas se intensificou. Ela mudou de cor, de vermelho brasa para algo entre dourado e branco. Uma luz viva que se movia através da superfície cinza da pedra, como o nascer do sol se movendo através das nuvens. E era quente em sua mão, de um jeito que poucas coisas na vida de Ruby já foram quentes. Não o calor do fogo ou de cobertores de lã no inverno, mas algo mais antigo que ambos. O calor do reconhecimento, de algo que esperou por tanto tempo que o reencontro em si se tornou uma forma de luto. Os olhos de Ruby arderam. Ela não os deixou transbordar. Ela não mostra essa cor desde a noite em que o Alpha de Ashenvale a segurou, disse Lady Seraphine. E sua voz perdera todas as camadas da mulher pública controlada. E se tornara algo que Ruby reconheceu como o som de uma pessoa diante de algo que deixara de acreditar que veria novamente. Minha senhora, disse Ruby, sua voz firme apenas pela força de vontade. Preciso que me diga mais uma coisa antes que as testemunhas cheguem. Pergunte, o tratado que seu marido assinou com o Alpha de Ashenvale. Ruby olhou para ela com cuidado. O que ele prometia além de segurança? Lady Seraphine ficou quieta por um momento. Lá fora, passos começavam a soar no corredor de pedra,
além da porta da antecâmara. Ralph retornando com as testemunhas, mais rápido do que o esperado. Prometia, disse Lady Serafine, que se a linhagem sobrevivesse, e se o herdeiro atingisse a maioridade e fosse encontrado, Varnhold se posicionaria como protetor formal do clã restaurado, que o herdeiro seria recebido não como um convidado ou um protegido, mas como um igual, sob o acordo. Ruby disse isso junto com tudo o mais que aprendera nas últimas 2 horas, e sentiu tudo se encaixar, com a satisfação particular de uma tradução finalmente revelando seu significado. E o rei, ela disse, está vinculado ao tratado de seu pai. Todo rei de Varnhold está vinculado a todo o tratado que seus predecessores assinaram, disse Lady Serafine. Essa é a fundação do acordo. Tristan, que estivera em silêncio durante toda essa troca, falou então. Não estou aqui porque estou vinculado a um tratado, ele disse. Sua voz era quieta e totalmente certa. Do jeito que as paredes de pedra do salão eram certas. Não agressivas, simplesmente ali, imóveis e sem necessidade de argumento. Estou aqui porque o que está acontecendo nesta sala é o certo. Essas nem sempre são a mesma coisa. Esta noite elas são. Ruby olhou para ele. Ele olhou de volta para ela com aqueles profundos olhos azul inverno, que não perdiam nada. E ela entendeu algo que não tivera informação para entender antes deste momento. Que este homem sabia sobre Ashenvale, sabia sobre o tratado. Talvez soubesse há algum tempo que Ashford era onde a busca deveria levar, e escolhera esperar por razões que tinham a ver com paciência e certeza, em vez de indiferença. Ela queria perguntar a ele sobre isso. Ela o faria, eventualmente. Mas a porta se abriu e Ralph entrou com 2 lobos mais velhos, cujos rostos carregavam as expressões cautelosas de pessoas que não foram informadas de nada e estão preparadas para qualquer coisa. E atrás deles vieram 2 dos guardas pessoais de Tristan. E a antecâmara de repente estava cheia de pessoas e da gravidade particular de um momento que seria falado depois. Ruby colocou a pedra de sangue na mesa diante dela, sua luz branco-dourada firme e sem diminuir. E endireitou os ombros dentro do manto cinza que Senna insistira, e entendeu que não era mais a mulher que entrara no salão do conselho esta noite, carregando os pergaminhos de outra pessoa e as promessas quebradas de outra pessoa. Ela era algo mais antigo que isso, algo que sobrevivera porque sua mãe fora meticulosa, e ela estava farta de deixar outras pessoas decidirem o que isso significava. A declaração formal ocorreu na antecâmara da galeria superior do salão do conselho, testemunhada pelo Lord Aluldren de Westmore, um lobo de barba grisalha e ombros largos de 60 anos, cuja reputação de imparcialidade era a coisa mais valiosa que ele possuía. E pela anciã Svá da delegação de Greymount, uma mulher pequena de olhos aguçados, que participara de mais conselhos de reunião do que a maioria das pessoas no salão abaixo estivera viva, e que olhou para a pedra de sangue brilhante na mesa com a expressão de alguém assistindo a uma lenda. Sair de uma página de texto e entrar na sala com eles. Tristana proferiu a declaração na língua antiga. Sua pronúncia era exata e sem hesitação. E Ruby, que passara anos aprendendo a ouvir a diferença entre uma leitura correta e uma descuidada, entendeu que ele não aprendera essa passagem recentemente. Ele a conhecia há muito tempo e estivera esperando, com a mesma paciência deliberada que parecia governar tudo sobre ele, pelo momento em que seria necessária. Quando ele terminou, olhou para Ruby. Ela proferiu as palavras de aceitação em resposta. Lady Serafine lhe mostrara a passagem rapidamente em um pequeno volume de couro, produzido do mesmo baú da pedra de sangue. E Ruby a lera uma vez e a memorizara sem dificuldade, porque algumas coisas a mente retém sem esforço quando lhe pertencem. Sua voz era clara e não vacilou. E a pedra de sangue que ela colocara de volta na mesa no início da declaração pulsou sua luz branco-dourada firmemente durante todo o tempo, como se confirmasse cada palavra à medida que era dita. Lord Aluldren assinou o pergaminho da testemunha sem comentários. A anciã Svá o assinou, depois segurou a pena por um momento, olhando para a pedra de sangue, e então olhou para Ruby com uma expressão que era antiga e complicada. E tinha algo nela que Ruby demorou um momento para identificar. Era alívio, do tipo que pertence a alguém que carregou uma culpa por muito tempo. Greymount, Ruby disse em voz baixa, porque lera o acordo e conhecia os clãs signatários. E já montara essa peça antes que a mulher confirmasse. Não foi um dos clãs que destruiu Ashenvale.
Não, disse a anciã Sá. Nós não fomos. Nós também não o impedimos. Esse é um pecado diferente, mas ainda é um pecado. Ela pousou a pena. É bom que você esteja aqui, criança. É bom saber de onde venho, respondeu Ruby. Ralph escoltou as duas testemunhas de volta à galeria, com instruções que eram silenciosas e muito específicas. E Ruby ouviu a palavra discrição ser usada 2 vezes antes da porta se fechar, não sigilo. A declaração era agora uma questão de registro, testemunhada e assinada, e não podia ser desfeita. Mas a maneira de seu anúncio ao conselho completo era uma escolha que ainda pertencia a esta sala. Lady Seraphine acomodou-se em sua cadeira novamente e soltou um suspiro, que foi a primeira coisa física completamente desprotegida que Ruby a vira fazer. Isso a fez parecer brevemente como alguém que esteve de pé por muito tempo e finalmente encontrou um lugar para sentar. Ainda há a questão da terceira pedra, disse Tristan. Eu sei, disse Ruby. Estive pensando sobre isso. Ele esperou. Isso, ela notara, era algo que ele fazia consistentemente. Ele perguntava algo ou afirmava algo, e então ficava em silêncio e deixava a outra pessoa terminar seu pensamento sem preencher o espaço. O que era mais raro do que deveria ser e mais valioso do que a maioria das pessoas reconhecia. Os pertences da minha mãe, disse Ruby, foram distribuídos após sua morte pelo ancião da vila de Ashford. Eu tinha 9 anos, não tinha legitimidade para reivindicar nada. E não havia muito a reivindicar. A maior parte foi para as famílias que nos ajudaram durante o inverno. Mas havia uma mulher. O nome dela era Dara. Ela fora a amiga mais próxima da minha mãe em Ashford. Ela ajudou a me criar depois que minha mãe morreu. Ela guardou uma pequena caixa de coisas que disse serem pessoais demais para dar. Ela me disse que as guardaria até que eu tivesse idade suficiente para querê-las. Eu nunca voltei para buscá-las. Por quê? Disse Lady Seraphine. Ruby ficou quieta por um momento, porque voltar significava estar na vila onde todos me conheciam como nada. E eu me esforcei muito para me tornar algo mais. Mesmo que um pequeno algo, mesmo que apenas uma escriba que sabia ler dialetos. Ela olhou para as mãos. Eu disse a mim mesma que voltaria quando importasse o suficiente. Importa agora, disse Tristan. Sim, disse Ruby. Importa. Ele olhou para ela do outro lado da mesa e havia algo naquele olhar para o qual ela não tinha um nome claro. Não era pena, que ela teria recusado. E não era admiração, que teria parecido presunçoso tão cedo. Mas era algo na faixa de ambas as coisas, e também algo mais silencioso e mais específico. Do jeito que certas palavras em dialetos antigos carregavam significados que não tinham um único equivalente na fala comum. Enviarei um guarda a Ashford com você, ele disse. Ralph irá. Eu mesmo irei, disse disse Ralph da porta, onde reaparecera com o timing particular de alguém que esteve ouvindo através da porta e escolheu não fingir o contrário. Antes que você me designe, estou me voluntariando. Quero ver a terceira pedra. Você quer ver o que acontece quando ela a pega? Disse Tristan secamente. Quero ver as duas coisas, disse Ralph sem nenhum traço de desculpa. Ruby olhou para ele. Ele a observava com aquela curiosidade aberta e autoconsciente que ela notara desde o início. E ela decidiu que não se importava. Era honesto, o que era mais do que ela podia dizer da maior parte da atenção que recebera em sua vida. Tudo bem, ela disse, mas partimos ao amanhecer, antes que os delegados do conselho comecem a se mover pelas estradas. Ralph apontou para ela. Gosto de como ela pensa. Eles desceram para o salão, não imediatamente e não sem preparação. Lady Seraphine passou um quarto de hora falando com Ruby, em tons baixos e precisos, sobre o que esperar, o que dizer se falassem com ela e o que dizer se certos indivíduos específicos a abordassem. Ela nomeou 2 lords cujos estandartes de clã Ruby agora identificava com o conhecimento do que aqueles clãs haviam feito 31 anos atrás. E as instruções de Lady Seraphine em relação a eles eram simples e absolutas. Não diga nada. Fique parada e permita que Tristan lide com o que quer que eles tentem. Ruby não estava acostumada a permitir que alguém lidasse com as coisas em seu nome. Ela disse isso. Eu sei, disse Lady Seraphine. Não estou pedindo que você seja indefesa. Estou pedindo que você seja estratégica. Há uma diferença e você é inteligente o suficiente para entendê-la. Ruby entendeu. Elas desceram as escadas juntas. Lady Seraphine primeiro, depois Ruby, depois Tristan, atrás dela. O que ela entendeu ser um posicionamento deliberado e não um acidente de movimento.
O salão abaixo havia diminuído desde o auge do banquete, mas um número suficiente do conselho permaneceu para que a mudança na atenção da sala fosse imediata e completa quando eles apareceram na escadaria. Ruby sentiu isso, a recalibração coletiva de uma sala cheia de pessoas que eram muito boas em ler o poder. De repente, confrontadas com um arranjo que não haviam antecipado e para o qual ainda não tinham um quadro de referência. Ela manteve o queixo nivelado e as mãos paradas ao lado do corpo. E não procurou por Cedric, embora estivesse ciente dele em algum lugar à esquerda. Porque aprendera há muito tempo que procurar a pessoa que te machucou é uma forma de dar a ela residência contínua no centro de sua atenção. E ela terminara com essa tendência particular. Cedric a encontrou em vez disso. Ele apareceu na beira da multidão, perto do pé da escadaria. E seus olhos verdes se moveram de Ruby para Lady Seraphine, para Tristan e de volta para Ruby, com uma sequência de expressões que viajaram rapidamente pela confusão, reavaliação. E chegaram a algo que era quase, mas não exatamente, o começo da compreensão do que ele havia descartado. Ele abriu a boca. Lord Cedric, disse Tristan, sem olhar para ele, com aquela voz quieta que não precisava de volume para preencher uma sala. A Casa de Registros da Matilha do Cume da Alvorada receberá correspondência formal da coroa dentro de 3 dias, sobre a reatribuição de certos contratos de arquivo. Você encontrará os termos claros. Cedric fechou a boca. Foi, pensou Ruby, o manejo mais eficiente de uma situação que ela já testemunhara. Sem crueldade, sem teatro, sem um momento prolongado de reversão projetado para humilhar. Simplesmente uma declaração de fato entregue a um homem que acabara de entender, no espaço de 30 segundos, as dimensões precisas do que ele jogara fora. Ela não se sentiu triunfante. Ela sentiu algo mais silencioso e mais duradouro do que o triunfo. A firmeza particular de uma pessoa que parou de precisar de uma coisa específica e descobriu que está mais leve sem ela. Senna estava esperando do lado de fora das portas do salão, enrolada em seu próprio manto. Sentada em um banco de pedra no corredor iluminado por tochas, com a paciência de alguém que espera por sua melhor amiga a maior parte de sua vida e fez as pazes com isso. Ela se levantou no momento em que Ruby emergiu. Seus olhos escuros percorreram o rosto de Ruby com a velocidade e a minúcia de alguém lendo um texto que conhece muito bem. E então ela olhou para Lady Seraphine e depois para Tristan e de volta para Ruby. Você ficou fora por 2 horas, disse Senna. Eu sei, disse Ruby. E você parece totalmente diferente de quando entrou. Eu sei disso também. Senna ficou quieta por um momento, o que era incomum o suficiente para que Ruby quase estendesse a mão para verificar se ela estava bem. Então Senna disse com uma voz muito cuidadosa e muito precisa. Preciso arrumar nossas coisas. Ruby quase sorriu. Sim, mas não para ir embora, para ficar. Senna fechou os olhos brevemente, do jeito que fazia quando estava absorvendo algo grande por uma pequena abertura. Então ela os abriu e olhou para Tristan com a avaliação direta e sem desculpas de uma mulher que passou anos vendo alguém que ama ser subestimado. E desenvolveu uma tolerância muito baixa por pessoas que poderiam continuar o padrão. Tristan encontrou seu olhar sem vacilar. Ele parecia, se é que parecia algo, levemente respeitoso com o escrutínio. Ela não será diminuída aqui. Senna disse a ele. Não foi uma pergunta. Não, disse Tristan. Ela não será. Senna olhou para ele por mais um momento, depois assentiu uma vez. Do jeito que uma pessoa ratifica um tratado em que decidiu confiar. Nas semanas que se seguiram, Ralph cavalgou com Ruby para Ashford ao amanhecer, como prometido. E Dara, mais velha agora, com os cabelos totalmente grisalhos, morando na mesma pequena casa na beira da vila, abriu a porta à batida deles. E olhou para Ruby por um longo momento, com os olhos de uma mulher que esteve guardando algo em confiança. E sempre soube que este dia chegaria. A caixa era de madeira de cedro, pequena o suficiente para carregar em 2 mãos. Dentro dela, envolta em linho que ainda mantinha o leve fantasma do cheiro de sua mãe depois de todos esses anos, estava a 3ª pedra de sangue. Ruby a segurou no quintal da casa de Dara, enquanto Ralph ficava muito imóvel e não dizia nada. O que talvez tenha sido a coisa mais notável que ele fizera desde que ela o conhecera. A pedra brilhou em branco dourado, firme e brilhante na luz cinzenta da manhã. E Ruby ficou com ela por um longo tempo, tempo suficiente para dizer tudo o que precisava dizer à sua mãe sem palavras, que é a única linguagem que funciona para certas conversas.
Ela trouxe ambas as pedras de volta para Varnhold. A restauração formal de Ashenvale foi declarada perante uma sessão reconvocada do Conselho de Reunião. Um mês após a noite da lua da reunião, com todas as 5 matilhas presentes e as 2 pedras na mesa diante de Ruby, enquanto ela proferia a declaração de restauração na língua antiga. Sua pronúncia exata, sua voz totalmente firme. Os 2 lordes cujos clãs haviam destruído Ashenvale não disseram nada. Não havia nada a dizer. O acordo era mais antigo que suas ambições, e uma restauração formalmente declarada era protegida por todas as cláusulas que seus próprios ancestrais haviam assinado. Eles deixaram o conselho naquela tarde e não retornaram. E a investigação que se seguiu sobre a conduta histórica de seus clãs foi silenciosa e completa, e conduzida por pessoas que eram muito boas nesse tipo de trabalho. O contrato de arquivo de Cedric foi reatribuído. O escriba Aldis, que genuinamente não sabia ler os dialetos antigos, foi aposentado para tarefas mais leves, e a posição foi oferecida a uma jovem das vilas externas, que lembrava Ruby, no ângulo preciso de sua determinação, de si mesma naquela idade. Senna recebeu aposentos na casa de Varnhold, que ela declarou adequados, o que significava excepcionais, e foi nomeada como companheira formal e governanta da casa de Ruby. Um título que ela usava com a autoridade fácil de alguém que fazia o trabalho sem o título há 20 anos. Dara foi trazida de Ashford com seu consentimento e seu jardim de ervas replantado no pátio sul do castelo, onde floresceu sob a luz do sol murada, e onde Ruby a visitava todas as manhãs pelo resto de seus anos. Quanto a Tristan, ele não se apressou. Ele não era um homem que apressava as coisas, e Ruby não era uma mulher que teria gostado se ele o fizesse. O que cresceu entre eles cresceu do jeito que as coisas crescem quando não são forçadas. Lentamente, com raízes profundas, através de um inverno de conversas cuidadosas e uma primavera de conversas mais silenciosas. Através de noites compartilhadas na sala de mapas do castelo, onde ela lia textos antigos e ele trabalhava na correspondência. E nenhum deles precisava que o silêncio fosse preenchido. Ele lhe contou, eventualmente, que sabia sobre Ashenvale há mais tempo do que Lady Seraphine dera a entender naquela noite. Que lera o tratado de seu pai aos 15 anos e entendera o que significava. Que mantivera discretamente a vigilância sobre Ashford nos últimos 6 anos, esperando por algo que não poderia ter nomeado com precisão, mas que teria reconhecido. Ela lhe disse que passara 31 anos sendo ignorada por pessoas que estavam olhando para as coisas erradas. Eu sei, ele disse. Eu não estava olhando para as coisas erradas. Ela acreditou nele. No primeiro aniversário da noite da lua da reunião, no grande salão de Varnhold, com os estandartes de todas as 5 matilhas presentes e as pedras de sangue colocadas na mesa cerimonial, como fora feito no primeiro acordo de paz 6 séculos antes, Tristan pegou a mão de Ruby diante do conselho reunido e fez uma declaração que não era exigida por nenhum tratado e não era exigida por nenhuma lei, apenas pela certeza particular de um homem que esperou o suficiente para ter certeza. E tem certeza. Ruby, última herdeira de Ashenvale, guardiã do sangue antigo, mulher que passara a vida sendo informada de que não era nada por pessoas que eram simplesmente cegas, disse sim. Lady Seraphine, sentada na primeira fila, permitiu-se um sorriso que chegou até seus olhos cinza tempestade e permaneceu lá. E a palavra que iniciara tudo, dita sem plano em um momento de desafio silencioso por uma mulher de manto cinza que simplesmente se recusou a ser dispensada mais uma vez, acabou sendo exatamente o que sempre fora. Não um acidente. Um começo.